Olá, boa noite, meus amigos e amigas do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial para pessoas inteligentes e de bom gosto. Com bom gosto, como vocês irão nos acompanhar. Aqui nós abordamos temas de diversas áreas que são de interesse da nossa cidade. Conexão Campinas de hoje vai abordar dois temas de extrema importância para a cultura da cidade. A reforma do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, que ficou abandonado por tantos anos. E também vamos falar sobre o futuro da tradicional campanha de popularização do teatro. A primeira etapa da reforma do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes teve início na manhã da última segunda-feira. E, de acordo com a administração municipal, vai custar 19 milhões de reais na primeira fase. A previsão para o término da primeira fase é dentro de 24 meses. De acordo com a prefeitura, a conclusão da fase vai permitir a utilização das áreas de exposição. Também da área administrativa, do local onde funcionava o bar, a sala de ensaio da Orquestra Sinfônica. A segunda etapa do projeto, ainda sem data definida, prevê a troca dos equipamentos da área cênica, de iluminação e de acústica do teatro. Para falar sobre esses dois assuntos, nós convidamos Tom Crivellaro, o ator que tem uma vida muito participativa na cidade. O Centro de Convivência Cultural de Campinas foi inaugurado em 9 de setembro de 1976. E, de acordo com informações enviadas pela Prefeitura, está interditado desde 14 de dezembro de 2011. De acordo com a Secretaria de Cultura, o teatro foi reaberto parcialmente em 2012 para a campanha de popularização de teatro. Muito boa noite, Donizete Romão. Boa noite. Boa noite, ator Tom Crivellaro. Muito bom, como é bom recebê-lo aqui hoje para falar desses assuntos muito importantes relacionados à cultura da nossa cidade. Tudo bem, Tom? Tudo bem. É um prazer participar com esses dois grandes profissionais aí, pessoas respeitadas aí no jornalismo, e vamos conversar, vamos falar bem e mal de todo mundo. Isso é que é importante, né, Tom? A honra é nossa tê-los aqui em Conexão Campinas, que aborda temas relevantes de interesse da nossa cidade. Para a gente retomar, fala um pouquinho dos últimos anos de trabalho do Tom Crivellaro, do ator Tom Crivellaro, por favor. Olha, eu como ator, eu estou exilado na minha cidade há 3 anos, né? Quer dizer, há 3 anos existe um exílio político aí contra o meu trabalho na cidade de Campinas, e então eu tive que migrar para o audiovisual. Então eu finquei meu pé no cinema e hoje eu tenho feito muitos trabalhos no cinema. Tenho um filme que estreia nas melhores plataformas de streaming, agora no dia 28, que é Flops, Agentes Nada Secretos, com vários youtubers. É um filme de ação filmado na Costa do Sauípe, na Bahia, muito, muito bom. Tem o Entre Mundos também filmado no Pantanal, que deve estrear até o final do ano, uma super produção. Então, eu estou muito feliz. Eu, como ator, me sinto realizado hoje mais no cinema, mas o teatro nunca saiu do meu coração. Ô, Tom, são 36 filmes ou já passou disso? 36? Longas metragens. 41. 41. Eu já estou passou. com 41. Filmei, voltei faz 3 semanas lá da Bahia, onde eu filmei o de número 41, longa. Ô, Tom, é que você começou cedo, né? Então, o meu pai era palhaço, né?
era o palhaço Tiririca, até surgir o famoso Tiririca. Aí depois meu pai teve que mudar o nome, eu não sei, poucas pessoas sabem, mas existiam muitos palhaços tiriricas no Nordeste, e meu pai era um deles, né? E aí meu pai mudou o nome do palhaço dele para Agito, e aí foi até o falecimento dele há 3 anos atrás. Eu conheci, desculpa, Donizete, eu conheci o pai do Tom aqui no Clube Bonfim, nós tivemos um relacionamento, mas para mim eu não sabia, para mim ele era o seu Lopes, né? O dono da loja de calçados do Bonfim. Dono da loja de calçados na Avenida de Toledo. Desculpa, Donizete, eu te interrompi, por favor. Não, só para lembrar que o Tom também era o palhaço Chico Tampa. O Chico Tampa, quando eu era garotinho, junto com meu pai, né? Aí depois, quando adulto, aí eu mudei o nome para Vira-Lata. Eu fazia dupla com a Tânia Gnatti, que é a minha esposa, era Pipoca e Vira-Lata. Mas o Donizete também é um palhaço muito famoso aqui no estado, viu? Donizete é famoso. Bom, a gente retoma isso. O Tom, é muito famoso. O Peteca também é um palhaço muito conhecido na cidade e já faz parte um pouquinho da história da cultura da cidade, né, Donizete Romão? 40 anos de palhaço, né? Tem que fazer carreira. Tom Crivellaro, nós o convidamos aqui para tratar de 2 assuntos assim muito relevantes, de extrema importância para a nossa cidade, para a cultura da nossa cidade. E eu queria saber qual é a sua percepção. Nós tivemos aí, depois de 11 anos de abandono, depois de 8 anos do atual governo, faltando 30 dias para a eleição, se inicia a obra, ou se iniciam as obras de reforma do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. Qual é a sua percepção a respeito da reforma? Eu queria a sua opinião sobre isso. Então, eu como cidadão e como artista, eu acho isso muito estranho, porque, perceba, você está há semanas da eleição, você está há cerca de 2 meses do final do mandato de um prefeito que deve ter entrado pela história, se não o pior prefeito na área de cultura, um dos piores, né, que já passaram por Campinas. Ele deixou terra arrasada, né? Em termos de cultura, infelizmente, Campinas hoje precisa reiniciar toda a discussão, começar todo o trabalho novamente depois do atual prefeito. E nós achamos estranho, assim, perto da eleição, ele anunciar uma obra de reparos, porque, na verdade, são obras de reparos, elétrica, hidráulica e impermeabilização, não é? A um custo de 19 milhões. Você acha coerente esse custo, Tom? Você acha adequado usar um valor desse tamanho para essa primeira fase? Olha, eu vou ser sincero para você. Eu não acuso, não contesto esses valores de maneira nenhuma, mas eu faria, mesmo porque eu não quero receber mais 2 processos, né? Nem eu. E acho que na história de Campinas, acho que eu fui o único artista que ganhou um processo movido por um prefeito, né? Olha só. E aí o que aconteceu? Desculpa, já que você mencionou esse processo, o que aconteceu? Você foi processado por quê? Calúnia, difamação? O que foi? Calúnia e difamação, porque havia dito em entrevistas que a Secretaria de Cultura era incompetente para realizar um projeto como o da campanha de popularização do teatro. E os números mostraram isso, né? O público nas mãos do prefeito caiu assustadoramente. Então, o juiz deu ganho de causa para mim, e o mais interessante disso é que antes do processo, eu já havia derrubado uma liminar onde ele pedia para a justiça me impedir de dar entrevistas falando sobre cultura. Foi o grande absurdo de tudo isso, né? E o juiz escreveu 4 páginas, inclusive deixando claro que não ia
que não ia deixar a censura municipal acontecer na cidade. Que foi essa tentativa, né? Donizete, fique à vontade. Perfeito. Eu acompanhei também essa questão do processo, né? Especialmente achei um absurdo, né, se processar um artista e um jornalista, né, que foi um jornalista, e uma pessoa participante da vida da cidade já há muito tempo, né? O Tom Crivellaro é uma figura exponencial aqui na cidade de Campinas, especialmente nessa área cultural, e por ser uma pessoa que sempre esteve à frente dos grandes projetos, né? E da associação, da PTC, que nós vamos falar um pouquinho dela também, que é a Associação dos Produtores Teatrais de Campinas. Na época, nós tivemos também, você falou do seu pai, que é o Palhaço Agito, mas nós tivemos a Agite, em Campinas, que é a Associação dos Grupos Independentes de Teatro, né? Em Campinas, da qual eu fiz parte, foi uma briga que nós tivemos com a PTC na época. Então, mas foram coisas muito interessantes, foram, assim, não briga, na verdade, né, mas uma coisa de crescimento. Uma competição que fez o movimento teatral em Campinas crescer, tanto que depois nós tivemos o profissionalismo de várias companhias, né? Sim. Agora, é interessante, Donizete, já que você está lembrando disso, eu queria só colocar um pontinho que eu esqueci de falar naquela outra discussão sobre os processos. Eu não sei se vocês sabem, mas os políticos, eles descobriram uma maneira de calar os opositores de cada área, processando. Mas de que forma? Eles não processam em nome deles. Eles processam em nome do município. Quem me processou foi a Prefeitura de Campinas. Eu ganhei o processo da Prefeitura, então quem vai pagar todos os custos dos meus advogados e tudo vai ser a Prefeitura, vai ser o cidadão. Somos nós. Sim, vocês. E eu não fui o único, eu fui o único artista a ser processado. Mas em diversas áreas nós tivemos pessoas que foram processadas pelo mesmo prefeito, porque eles descobriram que o processado, ele fica pelo menos 3 anos calado na política tentando se defender, que não foi isso que aconteceu comigo. Eu continuei com os protestos, eu continuei com as denúncias até o final, entendeu? E, graças a Deus, a justiça entendeu o que estava acontecendo, o que está acontecendo, como os políticos estão usando a justiça para tentar calar os opositores, e ganhei o processo. Ô Tom, a respeito da reforma do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, ali havia, em condição boa ou ruim, havia toda uma estrutura de um teatro. Havia Sim. poltrona, havia equipamento de áudio, havia equipamento... O que aconteceu? Você tem informação? Você já falou um pouco a respeito disso em algumas emissoras de televisão. O que aconteceu com todo aquele equipamento? Para que ele vai ser destinado? Ele vai ser encaminhado para pequenos teatros da periferia? Ele vai ser usado de alguma forma? Você tem essa informação? Olha, ali você tinha cadeiras, você tinha poltronas dentro da sala de teatro, você tinha muita coisa ali dentro que nós vimos nas imagens da IPTV Campinas, que aquilo tudo que estava ali dentro está destruído, né? Inclusive, a câmera mostrou poltronas queimadas. Mas como é que pode isso dentro do teatro e ninguém denunciou, ninguém falou? O que aconteceu? Porque é um quadro de negligência. Sim, a Guarda Municipal está lá todos os dias para proteger o patrimônio público. Como é que alguém entra lá e faz isso, né? Realmente é terrível. O Donizete, você tem ideia de para onde vai ser destinado isso? Porque eu acho que eram 350 poltronas, não é isso, Tom? 350? Sim, tinha muitas poltronas e poltronas muito confortáveis, viu? Muito confortáveis. Tinha aparelhagem de som, tinha
muitos refletores, muitos. Para você ter uma ideia do que aconteceu nessa gestão, em termos de teatros, eu me lembro que no início da gestão, nós conseguimos fazer uma campanha de popularização do teatro, porque eu peguei dinheiro do meu bolso e comprei gelatina para os refletores do teatro. Nossa, a gente vai abordar um pouquinho a campanha de popularização, mas eu queria que você falasse com isso. Você tem ideia de quais equipamentos tinha, além dos holofotes, além dos refletores, quais equipamentos de som e de equipamentos cênicos? Olha, eu não saberia te dizer agora em detalhes, mas com certeza, rotunda devia ter pelo menos duas, uma bege e uma preta. Você tinha pernas, né, que são os reguladores ali, você tinha muita corda, você tinha... roldanas, etc., né? Tudo que faz parte. Roldanas para trabalhar. Tudo equipamento para levantar e descer as varas. Sim, você tinha um volume muito grande de equipamentos ali dentro. Para onde foram, realmente eu não sei. Mas, Tom, o Donizete, eu acho que pode falar um pouquinho sobre isso também, Donizete. O teatro ficou, de acordo com a própria prefeitura, ficou fechado desde 2011. Foi reaberto parcialmente, ou seja, a gente vai abrir aqui para quebrar o galho e fazer a campanha de popularização, que não devia já estar em boas condições. Aí fica fechado durante todos esses anos, deteriorando o bem público, o patrimônio público, e ninguém de quem é essa responsabilidade? O Donizete, fique à vontade para falar também. Eu só queria colocar também, para quem está nos assistindo e não é da área, né, que gelatina não é coisa para se comer, não é gelatina de porco, gelatina que o Tom se referiu. Acostumado até se esquece disso. Então explica para o público que vai nos assistir no canal do YouTube. Colorido, né? O que é acetato, aquilo ali? O Pentáculo não aí no Donizete agora, hein? Se coloca para dar um colorido. Foi uma tirada muito boa. Mas com relação ao questionamento aí que o Flávio colocou, né, sobre a questão de ficar fechado o teatro, a deteriorização, né, desse teatro, o problema maior que eu vejo é que foi o tempo que ficou fechado, né? Ele deveria passar por reforma, isso nós mesmos constatamos, até mesmo por conta de escorpiões que circulavam lá por dentro do teatro, né? Algumas pessoas já caçaram até escorpião por lá, e realmente deveria ficar fechado um tempo, e se fizessem as reformas e retornasse o teatro à população. Agora, não justifica todo esse tempo. Sabe, Donizete, que eu me lembro que quando fecharam o teatro, que foi no governo Villagra, né? Fecharam o centro de convivência, e aí nós organizamos uma luta para reabrir para a campanha, porque fecharam o teatro dias antes da campanha de popularização do teatro começar. Então, nós brigamos muito. E o prefeito que assumiu com a saída do prefeito Villagra foi o Pedro Serafim. Então, o Pedro Serafim, ele alugou um gerador, porque a imprensa dizia, era muito estranho o que acontecia. Primeiro, era porque o prédio ia cair. Aí, eu disse numa entrevista que tinha um arquiteto que garantia para a gente que se tivesse um furacão em Campinas, o último prédio a cair seria o centro de convivência. Aí desistiram dessa teoria. Aí a teoria já era outra, pode pegar fogo com todo mundo lá dentro. Aí o Pedro Serafim alugou um gerador para fazer a campanha. Aí eu me lembro que o Correio Popular, na época, foi até lá, como não tinha nada o que falar, pegou uma goteira caindo no saguão do teatro e filmaram a goteira assim. E no dia seguinte foi uma matéria muito grande a goteira.
tinha 500 pessoas dentro do teatro assistindo a estreia, mas a Goteira foi a estrela do negócio. Mas a gota d'água. Você... Então, aí nós descobrimos que havia um interesse de colocar o prédio abaixo. E aí, um passarinho nos contou que havia um interesse de um grupo em construir no local um grande shopping. E aí eu lembro que me ligaram 3 vezes numa madrugada, durante a campanha de popularização. E o telefone ele ficava no andar de baixo da minha casa, a suíte em cima. Era telefone fixo, né? E eu desci correndo para atender as 3 vezes, e uma vez não falaram nada. Na segunda também, só um chiado. Na terceira, eu super preocupado, porque minhas filhas não estavam em casa, na terceira, uma voz disse o seguinte: se o teatro do Centro de Convivência reabrir, você vai morrer. Nossa, Então, isso é muito grave. Sim, tanto que eu pedia para o guarda municipal durante a campanha me acompanhar até o carro, e eu dizia que é porque eu estava com dinheiro no bolso. Mas não estava nada, eu estava com medo de morrer mesmo. Isso é uma coisa muito grave, eu não soube disso. Dentro do carro e ia embora, entendeu? Isso é muito grave. 5 meses depois, se não me engano, foram 5 meses depois, me chamaram para uma audiência pública, que você pode constatar isso. Houve uma audiência pública no Salão Vermelho para se discutir um shopping com teatro embaixo desse shopping, no lugar do Centro de Convivência. Então já havia aí por trás todo o interesse, né? Olha que coisa, eu não sabia disso, Tom. Aí eu começo a pensar o seguinte: vamos viajar, vamos pensar lá na frente. Só para o pessoal que gosta de processar a gente, ficar tranquilo, a gente não vai acusar ninguém, não, mas eu acho estranho uma obra daquela ficar parada durante tanto tempo assim, entendeu? Esperando o quê? Exatamente. Esperando o quê? É o que a gente se pergunta. Essa gravação nossa, também essa nossa live, né, que vai ficar gravada depois, né, ela vai ser também publicada lá na minha página também, né, da Arte Cênica, para que também todos os artistas de Campinas que estão cadastrados lá possam também acompanhar essa nossa conversa e fiquem cientes, né, de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Isso é muito importante. Eu estou com outro celular aqui do lado, tentando compartilhar nas minhas páginas, mas eu sou uma negação com a mão esquerda aqui. Não se preocupe. Amanhã a gente providencia esse compartilhamento. Ô, Tom, a gente havia conversado, você havia feito uma sugestão interessante. Você acha que esse valor agora já está definido? Mas essa questão de se investir um valor tão grande assim, haveria uma forma diferente e mais produtiva de se investir um valor desse tamanho em outros teatros? Sem dúvida nenhuma. Vejam só, eu quero que se reforme o Teatro do Centro de Convivência, mas eu entendo que a gente não pode ver o Centro de Convivência como um simples imóvel. O Centro de Convivência tem memória, ele tem história. Então, a discussão e o detalhamento disso tudo precisa ser muito maior. Então, eu acho que a gente deveria pegar esses 19 milhões e construir 19 teatros de 200 lugares em Campinas. Esse valor seria possível? Com 1 milhão. Possível? Sim, com 1 milhão cada teatro desse, em terrenos públicos, seria incrível. A gente povoaria a cidade de teatro. Campinas seria conhecida como a cidade dos teatros. Aí sim, aí começaria uma reforma digna de um patrimônio cultural como é o Centro de Convivência Cultural. E não essa reforma a toque de caixa, que foi anunciado 3 ou 4 vezes nessa administração e não saiu do papel, entendeu?
Eu acho que a coisa, quando começar, deve-se começar com perspectiva de término. Porque, imagine, começa-se uma obra dessa agora. Qual a garantia que nós temos de que ela vai ser terminada? Não sabemos qual o prefeito que vai entrar. Entendeu? Qual a prioridade da próxima administração? Não sabemos. Tom, o Donizete, acho que o Donizete, não sei se o Donizete pode falar sobre isso também, até porque nós temos uma outra pendência, que isso está se arrastando já há algum tempo, que é o Teatro de Ópera no Monsenhor José Salim, no Parque Ecológico. Como é que está esse teatro que se falou tantos anos? Será que ele vai virar também um trem-bala? Será que ele vai virar também um centro de convenções que foi anunciado por 3 candidatos a prefeito, por 3 prefeitos, e depois não virou nada? Se não é o senhor Armindo Dias, o senhor Antônio Dias, não haveria esse centro de convenções? O que você acha sobre isso, Donizete? Então, pelo que eu fiquei sabendo, essa verba, 19 milhões, seria para esse teatro de ópera, né? Ela foi remanejada para o Convivência. Né? Então, acredito que o teatro de ópera já era. Pelo menos por enquanto, eu acredito que não vai ser mexido. Outra coisa, né, que está aí na Berlinda faz tempo, paradão e tudo mais, que é o próprio Parque Ecológico, né, abandonado há muito tempo, já se teve lá uma iniciativa muito boa. Na época, inclusive, eu meti os peitos e fui lá e fiz alguma coisa também. Nós fizemos um teatrinho pequenininho, teatrinho de bolso, conseguimos fazer algum trabalho para tentar reativar. Foi no governo Fleury, governador Fleury, né? Inclusive, tive o apoio do doutor Hélio na época, né? Ele nem era prefeito, e consegui essa audiência com o Fleury, então nós conseguimos resolver parte daquela situação, mas logo em seguida também acabou, né? Entrou uma verbazinha para a gente fazer aquele teatro de bolso, fizemos, iniciamos um projeto de plantação de árvores e tudo mais, e também morreu. Então, é uma coisa assim que não se tem um compromisso cultural, né, e turístico também, né, com a vida da cidade, né? Campinas é uma metrópole, ela não é uma cidadezinha qualquer, né? E o Tom lembra também, numa época aí, que também se ameaçou passar trator por cima do Castro Mendes também, né? Também estavam querendo botar o Castro Mendes no chão. Foi uma outra história bem estranha, né? É uma situação assim de ataque à cultura da cidade que é inexplicável, porque o movimento cultural de Campinas, hoje, eu não sei se porque eu estou um tanto quanto afastado, né, talvez bem mais afastado que o Tom, que está muito na ativa, eu me afastei bastante do movimento cultural, mas pelo menos na época em que eu estava mais atuante, eu sentia que Campinas fervia, né? O teatro, o movimento teatral de Campinas era efervescente, tinha muita coisa boa, muita gente atuando, né? Tanto Tom, Benê Silva, tinha uma série de pessoas, um discordava do outro. Nós tínhamos a Unicamp entrando com tudo, com curso de teatro, de artes cênicas, enfim, uma série de movimentos assim muito importantes, né? O Teatro Barracão, lá, né, que tem lá na Unicamp, né, próximo da Unicamp, Barão Geraldo, né, toda aquela campanha do Boi Falou, o Tom trabalhou muito em cima disso, né? Enfim, tinha um movimento assim que dava gosto, você olhava para um lado, tinha uma coisa acontecendo, por outro tinha outra coisa, para o outro era um debate, o outro era briga mesmo, e a gente ia tocando, fazendo a coisa acontecer na cidade. Hoje parece que jogaram um balde de água fria, né? E parece que o poder público colaborou muito para que isso acontecesse. Ô, Tom. Infelizmente, o que faz uma administração ruim, né? Nós tivemos 8 anos com esse prefeito e com esse secretário. E, na minha opinião, a administração dele foi equivocada em todos os sentidos. Então, nós conseguimos deixar de lado os interesses da cidade toda e cada um foi procurar a sobrevivência, né? Principalmente nesse último ano, que é ano de pandemia. Veja só o que foi que a Secretaria de Cultura fez. Fez um edital a R$500
para você montar um espetáculo online e participar para receber esses R$ 500, ainda dando nota fiscal, que logicamente precisa ser dada. Mas imagine, você tira os impostos desses R$ 500. Na época, eu disse, olha, eu não participo disso, porque para mim isso é trabalho escravo. R$ 500, cachê de um espetáculo, me desculpe, o meu não custa isso. Ô Tom, você acha que, mesmo antes da pandemia, tudo isso que o Donizete falou sobre o que acontecia, isso se esvaziou. Falta união na classe, na categoria? O povo que produz cultura em Campinas está desunido? Muito desunido. Muito, sempre esteve. Veja só, mesmo na época em que a coisa fervia, você via, como o Donizete mesmo pontuou aí, os problemas, né, as discussões que haviam, a gente não conseguia se entender. Mas eu até entendo por quê, viu, Clóvis e Donizete? Eu até entendo por quê. Porque os artistas, eles precisam sobreviver. Então, a impressão que eu tenho é que eles ficam agarrando de galho em galho, tentando sobreviver. E, por isso, eles acabam esquecendo da união da categoria e acabam partindo para o individual. É uma pena que isso aconteça, mas não é uma categoria unida. O que nós temos de união são as amizades que a gente faz. Veja só, há quantos anos não conheço o Donizete, há quantos anos não conheço o pessoal do grupo Último Tipo. Então, você vai unindo esse pessoal e pela amizade e tal, a gente vai travando uma conversa quando dá para a gente se encontrar. Mas entenda bem, na minha posição, eu fiquei 3 anos sem poder entrar nos teatros de Campinas, por razões políticas, logicamente. O que eu fiz? Eu tive que trabalhar fora. Então, hoje, o meu trabalho é em Americana, é em Jundiaí, é no Rio, é em São Paulo, é na Bahia. Campinas, eu venho para dormir e para encontrar os amigos de vez em quando. Poxa vida. Ô Tom, nós falamos... beber, né? E para beber alguma coisa. É uma pena esse quadro. Nós falamos a respeito da reforma do Centro de Convivência, uma alternativa. Amanhã eu vou pedir informações da Secretaria de Cultura para saber a destinação do que havia lá em termos de equipamento, independente da condição. Eu queria saber de você agora, vamos falar um pouquinho, fazer uma transição para a campanha de popularização de teatro. Fala para a gente um pouquinho quanto tempo você ficou lidando com isso, trabalhando com a campanha, o que aconteceu e qual é o futuro dessa campanha de popularização daqui para frente. Olha, o movimento era um movimento teatral bem dividido, havia a PTC, havia a GIT, como o Donizete lembrou, e havia a FECANTA, né? A FECANTA fazia o festival deles, tinha lá toda a trajetória do teatro amador. O teatro profissional, ele estava dividido entre uma associação, que era a PTC, e os independentes que se juntaram em torno da DIT, tá? Para conseguir datas em teatros, essas coisas. Ocorre que a campanha da GIT, num determinado ano, superou em público a campanha da PTC. Então, rompemos a barreira, porque a PTC era muito fechada. Nós conseguimos, com isso, abrir a PTC, os grupos da GIT integraram, então, a PTC, e nós integramos a campanha de popularização do teatro. Só que a campanha, naquela época, ela ainda tinha uma maneira um pouco amadora de divulgar os eventos. E a gente sabe que evento, para dar público, você precisa profissionalizar a divulgação, a comunicação. Você sabe disso. Como jornalista, você sabe que comunicação é tudo. Então, nessa época, eu havia assumido como vice-presidente da APTC. E, como vice-presidente, eu levei uma agência de publicidade para dentro da APTC. E, então, nós começamos a profissionalizar a comunicação. No ano seguinte, eu ganhei as eleições na APTC e passei a ser o presidente da APTC. E o vice era o Edgar Riso.
E aí a campanha estourou de público. Nós chegamos a ter 30 mil pagantes de um mês. É um absurdo de gente. Um número muito quase bom. Todos os espetáculos lotados, né? E então esse público ele oscilava, mas ele nunca era pouco. Ele sempre estava por volta de 15 mil, 16 mil, 18 mil, 20 e poucos mil, até 30, né? Só que isso encheu os olhos, né, dos vereadores, do prefeito. Imagine você reunir 30 mil pessoas num evento. Isso desperta emoções, né, nos políticos. Isso você está falando até que ano, Tom? Isso se deu há 4 anos atrás, né? Eu já comecei a ter problemas com a Secretaria de Cultura no início da gestão do atual prefeito, há 8 anos, quando ele assumiu. Tanto é que, por estresse, no dia da abertura de uma campanha, eu fui hospitalizado, fiquei em estado de coma, poucas pessoas sabem disso. Eu fiquei em estado de coma 5 dias e fiquei na UTI 15 dias. Eu não morri por verdadeiro milagre. Por verdadeiro milagre. Eu saí do hospital muito frágil em termos de saúde, muito, muito frágil. E a campanha aconteceu, foi a única campanha que aconteceu sem a minha presença nesse período. Olha, eu não sabia disso. Eu só cheguei no finalzinho da campanha, quando havia saído da UTI, e o médico disse que eu poderia, então, ir até o teatro um dia, e eu fui até o teatro. As pessoas ficaram horrorizadas ao ver a minha magreza, né? Porque eu perdi, em 15 dias, eu já tinha perdido 19 quilos de massa muscular. Então, ficou um absurdo. Eu fiquei descaracterizado, né? Que pena. E esse foi o primeiro grande estresse que eu passei com a campanha no início dessa gestão. Todo mundo sabe que todos os anos era o mesmo problema. Eles tentavam diminuir a campanha e eu argumentava. Argumentava é modo de dizer, né? Eu brigava mesmo, dizendo que era o maior evento, depois de rodeios, era o maior evento cultural da região de Campinas e que ele deveria ser incentivado. Aí ocorre que um mês antes de tomarem a campanha, na campanha anterior, o próprio secretário de Cultura, numa entrevista no Correio Popular, eu estou dizendo isso porque eu tenho a entrevista aqui arquivada, tá? Ele dizia que a Secretaria de Cultura não tinha condições para realizar a campanha. E 6, 7 meses depois, eu soube da notícia de uma lei, que era uma lei nossa, que nós fizemos essa lei, nós aprovamos. Eles mudaram uma linha da lei e mandaram em regime de urgência para a Câmara Municipal e tomaram, então, a campanha de popularização da nossa entidade. Com essa mudança, eles passaram a assumir a organização. Donizete acompanhou esse processo, Donizete? Eu acompanhei de longe, né, na verdade. Já que depois que eu vi que o Tom foi processado, eu falei, é melhor eu ficar quietinho no meu canto. Não quero parar numa UTI de jeito nenhum. Tá, Tom, mas agora isso já passou. Donizete, você acredita que com o próximo prefeito, seja ele quem for, isso pode mudar esse quadro, Donizete e Tom, sobre essa possível volta para a entidade da realização, organização da campanha? A sua pergunta era perfeita até onde seja ele quem for, porque a gente não sabe quem vai ser. Eu acho que existem, para quem acompanha as campanhas políticas, está claro o quadro. Existem alguns candidatos que estão aí para fazer número e para perpetuar o projeto de poder do atual prefeito. Então, eu peço a todos que estiverem me ouvindo agora, não votem em qualquer candidato a vereador ou a prefeito ligado ao prefeito Jonas Donizete, por favor, porque se isso acontecer, vai ser a continuidade desse desastre na área cultural que nós vivemos esses 8 anos.
Essa é a opinião do ator Tom Crivellaro. Você pensa assim? Essa é uma sugestão. É um direito que cada um tem, é um direito Claro. de se manifestar, né? Mas, Tom, você vê, vamos supor que ganhe o Zé João. Zé João, ele chama vocês para organizar. Fala, não, a partir de agora a campanha volta para a responsabilidade da PTC. Como é que vocês desenvolveriam, o que vocês fariam diferente do que vem sendo feito? Porque você indicou que o público caiu bastante nas últimas duas campanhas, é isso? Olha, para recuperar esse público, eu acho que iria de 5 a 10 anos de trabalho. Eu não tenho mais condições físicas nem psicológicas para encampar isso novamente. O que eu faria se o prefeito eleito assim permitir é que a gente colabore com a organização da campanha. Eu só não ajudaria numa campanha de popularização o atual prefeito e essa atual secretaria. Isso de maneira nenhuma. Mas o próximo prefeito, se tiver com vontade política, se tiver com vontade de reerguer a campanha de popularização, pode contar comigo. Não quero a campanha de volta. Eu quero colaborar, eu quero ajudar na campanha. É isso que eu quero. Mas não ajudaria o prefeito que destruiu quase que totalmente a campanha. Eu ajudaria um próximo com boa intenção. Donizete, tem alguma pergunta que você queira fazer para o Tom antes da gente ir para a parte final? Sim, Tom, você ainda é presidente da PTC? Sim, ainda sou presidente da PTC. Precisamos, logicamente, chamar eleições que devem acontecer no início do ano. Precisamos chamar as eleições internas da PTC. Vamos iniciar uma discussão com os grupos, não só com os grupos filiados à PTC. Nós vamos abrir as portas da PTC, chamar todos os que quiserem, todas as companhias profissionais. É bom que se entenda isso, tá? A PTC é uma associação que reúne companhias profissionais. Então, nós chamaremos as companhias profissionais de Campinas e região para uma discussão. E aí promovemos as eleições na PTC e pronto. E estamos retomando os trabalhos, sim. Então tá bom. O Donizete, fica à vontade para perguntar para o Tom. Só encerrar, né? Com relação à PTC, que eu vi nascer também, estava presente no dia da primeira reunião da PTC, que, aliás, iria se chamar a Peteca, né? É a mesma coisa. O Crispim... Associação do Palhaço Peteca. Pois é. Não, mas aí que surgiu a minha empresa, o meu grupo Peteca, justamente foi que legal. O Crispim falou, vai dessa história. Parabéns. O Crispim falou, olha, vai ser será a Associação dos Produtores Teatrais de Campinas, né? Mas não vai me chamar isso de APTECA, pelo amor de Deus. Aí tá aí, a PTECA é um nome bom. Daí isso já PTC e o Peteca veio junto. Mas é interessante. São coisas da nossa cultura que a gente gosta de lembrar, com um certo saudosismo, né? E como o Tom colocou, né? Com esse tom de pesar, né? No coração. Sim. Porque justamente a gente está percebendo, a gente está vendo quanto a nossa cultura foi deteriorada, né? Foi deixada de lado, o nosso setor cultural. A gente tem percebido isso, não precisa ser muito inteligente para ver isso, né? A gente tem visto aí que foi dado muita ênfase aos teatros de shopping, né? Ao teatro particular de shopping, parece que foi aberto lá para eles e tudo mais. E nós tivemos aqui, acho que de manifestação cultural, um circo ou outro que apareceu, muito bom, por sinal, né? Os circos são todos muito bem-vindos sempre, né? Mas os nossos teatros, os nossos grupos teatrais, o nosso pessoal todo, tanto o pessoal da antiga quanto o pessoal novo, né? Está aí a ver navios. E eu queria também parabenizar o Tom, pelo curso que ele tem dado, não sei se continua, claro que a pandemia diminuiu, mas o curso de formação de atores, com direito, né, ao registro lá
né, de ator, né, DRT, Sim. que muita gente procura, e eu tenho, assim, visto que as pessoas têm, assim, gostado muito, né, dessa iniciativa, desse trabalho, e tem ajudado muita gente que quer se profissionalizar e não conseguir, até mesmo para conseguir algum lugar ao sol, né, para fazer suas Uhum. apresentações, e que o seu curso, a sua iniciativa também, que junto ao sindicato, provavelmente, né, tem, assim, auxiliado muito essas pessoas, tem trazido atores novos aí para o nosso cenário. Ô Tom, para a gente finalizar, faz um chamamento aí para a classe, faz uma convocação para a classe cultural da cidade. Vamos se mexer, vamos sair. A gente está acabando aí está acabando não, estamos diminuindo, atenuando um pouco os efeitos de um processo de pandemia. Hoje já quase toda a população está na rua, as coisas estão voltando, o cinema já voltou. Faz uma convocação aí para esse povo de cultura. Vamos se mexer, gente. Vamos sair, vamos correr, porque ficar sentado não vai acontecer nada. Por Sim, favor. sem dúvida. Olha, eu gostaria de pedir aos produtores de cultura, principalmente aos artistas da cidade e da região, que não desistam nunca do seu sonho, da sua luta, da sua profissão. Tudo é possível. Se te fecham uma porta, abre-se outras. Nunca ache que a sua vida terminou ou que o seu sonho acabou. Seja persistente, lute bastante pelo que você quer. Olha, eu não consegui sobreviver antes da pandemia, com tudo isso que passei, consegui sobreviver durante a pandemia e eu sempre trabalhei por bilheteria. Todo mundo sabe que eu nunca me envolvi com projetos de incentivo nem nada. Eu sempre vivi por bilheteria e hoje eu posso dar graças a Deus, como lembrou o Donizete, de chamar um workshop para artistas iniciantes, cobrando R$ 500 por um workshop de 2 horas e eu ter todas as vagas preenchidas um mês antes de começar o workshop. Eu dou graças a Deus e acho que isso foi uma conquista, foi uma construção e essa construção, ela estava dentro de todos os meus sonhos, dos sonhos de uma vida inteira. Aquele sonho que a gente começa lá no cirquinho de periferia e que depois termina num grande teatro em São Paulo, Rio de Janeiro, ou então numa grande tela como essa que eu estou prestes aí a fazer acontecer em 2 filmes em que sou protagonista. Vilão, mas protagonista. Agradeço vocês, Donizete. Muito bom te ver, rapaz. Tá? Prazer. Volte aí com o Peteca. Ele é muito engraçado, você é muito talentoso, tá? Obrigado. Espero que você esteja cuidando muito bem dos meus discos de vinil. Sejam muito bem guardados. Todos aqui têm 4 aparelhos de vinil aqui. Eu sou um doido por vinil. Doido por vinil. Clóvis, obrigado por essa oportunidade. O Clóvis sempre foi um jornalista muito atuante na área da cultura, a gente sabe disso, e eu procuro divulgar isso sempre que posso, Clóvis. Parabéns pela sua atuação na área da cultura, viu? A gente faz sempre cumprindo a nossa obrigação. Donizete Romão, mais uma vez, obrigado pela sua participação desse âncora, Donizete Romão. Não sei se você sabe ou não, Tom, mas ele é casamenteiro também, você sabia disso? Não. Explica para ele como é essa história, rapidinho, antes da gente finalizar. A gente tem alguns minutinhos, 3 minutinhos, Donizete, explica para o Tom. Não, claro, como você falou, por essa questão de sobrevivência mesmo, né? Aí eu andei estudando a questão do celebrante de casamento. O celebrante de casamento é uma alternativa, né? Para quem ou já vive junto com a pessoa, não tem religião, ou são religiões diferentes, o noivo de uma religião, a noiva de outra. Então, sempre se contrata um celebrante profissional, que é o celebrante de casamento. Para isso, eu fui fazer teologia, né? Me formei como teólogo. Também estou fazendo celebração de casamentos. Olha, que bom! Você sabe que uma vez eu tive uma experiência dessa, a convite de um casal amigo, né?
O casal tem em torno de 70 anos, resolveram se casar e me chamaram para ser o celebrante. Mas eu achei que fosse uma coisa assim, fora do normal, né? Mas não é, então você é um profissional nisso. Tá vendo? Tá bom. Tá vendo? Já estou arranjando um concorrente. Não. Só vai ficar em um mesmo. Só em um tá bom. Então tá bom. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui em Conexão Campinas Cultura. Essa entrevista com a participação do Tom Crivellaro, esse ator, esse produtor, esse cara que corre muito pela cultura, não só agora da nossa cidade, nos diversos caminhos que a cultura nos permite. Muito obrigado, Donizete Romão. Esse material vai ficar postado no canal do YouTube do Jornal do Castelo e também do Jornal de Campinas, e nós convidamos todos vocês para que participe amanhã também para falar um pouquinho mais sobre outros aspectos do assunto cultura da cidade, aqui em Conexão Campinas, às 21h30, com outra participante para falar de cultura, outro participante. Muito obrigado, Tom, Donizete, boa noite a todos e até amanhã. Um abraço. Um abraço. Até mais.